Então tu fala assim, que diálogo estabelece com o seu tempo? Eu queria pegar justamente isso. O Nave do Nada. Isso é uma coisa que sempre me Não, impacta. Eu quando eu te anunciei, falei, um poeta, um grande poeta, porque a princípio, bom, esse livro aqui, o Desastre, Toma Conta de Tudo, esse aqui, é um livro erudito, né, cara? É um livro que, porra, você lendo o texto do André Queiroz aqui, eu acho que tem uma, não é sobre ele, é sobre esse aqui, mas ele fala algo do leitor, como o leitor chega para o livro, né, cara, com a sua bagagem e tal, como é que ele vai ver? Mas eu acho que os dois, os que eu conheço melhor, você precisa ler com paciência, porque é um livro erudito, mas não é um livro boçal. Eu queria dizer isso. Realmente é um livro que dialoga com esses autores. Não são simplesmente os grandes autores. Não, são autores marcados por uma certa experiência do tempo e da existência. Então, o Desastre Toma Conta de Tudo. Eu acho que a gente pode ver ele em três perspectivas. Não sei se eu vou lembrar de memória aqui algo que eu selecionei. Tem esse aspecto do manifesto, eu vou usar essa expressão para traduzir a ideia, dizer que, porra, nós precisamos aqui de literatura, de uma literatura com esse calibre, que fuja. Em algum momento também se fala aqui nos átrios da grande, sei lá, não da grande, os átrios da literatura, quer dizer, coisa dos medalhões e tal. Então, é um livro erudito porque tu vais, no decorrer dos poemas, fazendo referências a escritores que tem esse aspecto. Então, tem um lado da convocação, do apelo, voltai ao mar. Quer dizer, este mar é onde se deve buscar a literatura. A nova literatura, que não é tão nova porque já houve quem transitou por aí. Então, tem esse aspecto. Tem um outro, que é que estou chamando aqui da existência, essa lida dura com a existência, e tu vais, na minha leitura, tu vais pegar justamente essa galera que é marcada para quem, deixa eu ver se eu concluo aqui, né? Para quem a literatura não é um mero escrever, né, cara? A literatura é um posicionamento. Eu não quero escrever um poema, Sim. Eu quero fazer uma obra. Não, é isso que eu vi nesse teu livro. Eu quero fazer cara. uma obra, não quero escrever um poema bom. Sim. Um poema que eu possa ler ali e abrir um evento ou fechar. Não é isso. Pois é. Eu não sou animador, né, de festas. Falou tudo. Sou um artista. Sim. Com consciência de selo, né, cara? Exatamente. Então tem esses dois aspectos. Não que eu já não tenha feito isso, né? Mas, por exemplo, tem coisas que você faz, mas você não faz a vida inteira. Sim. Né? Que são processos. Né? Nem estou usando aqui trajetória, são processos mesmo. Sim. Porque assim, você vai e não é exatamente fase, né? Como se fosse um videogame, né? Não, são processos, quer dizer, você está dentro, você está sempre dentro. E aí, obviamente, eu estou dentro com todos. Né? Eu tô, por exemplo, trouxe aqui o Picasso. Certo. Porque o Picasso é uma referência importantíssima, né, para literatura em qualquer tempo. Né? Mas, sobretudo, era importante para a nossa geração. Né? Porque, assim, ver, né, quer dizer, o que é que você sente, o que é que você mobiliza. Sim. E esse mobilizar, né, a gente tem o impacto do cinema, a gente tem o impacto de um Picasso, né, mas a gente tem o impacto também de toda uma constituição de visualidade, e isso é importantíssimo, né, porque nós constituímos uma visualidade, por exemplo, inclusive a despeito de Portugal. A despeito da colonização, né, que tentou se impor, inclusive sobre essa forma de olhar. Né? A gente escapou disso, entendeu? Com muita habilidade, com muito... E por isso que às vezes eu fico assim, muito não à vontade em certas
digamos assim, tentativas de você se contrapor, né, com Portugal, num sentido... Cara, eu digo assim, nós já avançamos pra caralho em relação a Portugal, entendeu? Quer dizer, a gente não deve nada a Portugal. Quando a gente pensa assim, no automodernismo, né, você tem um Mário de Andrade, você tem um Oswald, mas você tem uma Tarsila nas artes visuais, que dá conta, né, que, né, constrói muita coisa, né, de forma gigantesca. Mas se você pensar, por exemplo, Portugal, né, aí você já não tem uma resposta assim tão imediata, né? Você tem, né, alguns pintores, sou louco por alguns pintores, né, por alguns fotógrafos, né, portugueses. A Paula Rego, por exemplo, que faleceu, né, recentemente, que é uma extraordinária pintora, né? Mas assim, nós constituímos, né, um olhar, né, com uma vibração dentro de um espírito de liberdade, de paixão, né, que se você fosse procurar assim, uma marca, um registro, se isso aqui é brasileiro, se percebe que é. Mas deixa eu voltar ao que eu falava antes. Não, assim, claro, tudo isso, eu acho que isso é muito, eu diria transparente, mas dentro da erudição do livro, e que é preciso, na medida que se lê, buscar saber essas referências. Que hoje a internet facilita pra caramba. Então eu me deparo lá com alguém e vou... Porra, isso aqui... tá tudo linkado, tá né? tudo linkado, Então, eu queria falar da terceira perspectiva. Tem esse aspecto dessa conclamação a uma literatura com este perfil, que é da... Como aqui na página 53, o poema Detetive Sem Mistério, em que tu referes a Bolanho, né? E aí, lá pro final da página, se diz assim, ó. Não era assim tão bom de garfo, mas se escrevia enquanto bebia, tal. Essa ideia me parece que se aplica a ti quando tu escreves, porque tu te escreves enquanto tu escreves. Quer dizer, tu trazes todas essas referências, eu repito, não como uma erudição vazia, mas como algo que tem um nó ali de existência que te toca e te marca. Eu acho que daí vem essa eu não diria influência, mas talvez essa identificação com esse tipo de trajetória na escrita. E aí, como tu falaste há pouco sobre os autores locais que permanecem no culto, né, porque lhe traz algum tipo de reconhecimento, e aí tu... porra, eu tenho negócio de falar e depois eu esqueço o que eu estava falando. Bolanho. Mas era voltando. Sim. Quer dizer, tu não vai buscar essas referências só fora, né, cara? Porque os teus dois livros que eu tenho aqui, eles têm uma presença muito forte de autores daqui. Sim. Que é o caso do Max, é o caso do Paulo Plínio Abreu, do Mário Faustino. Claro. Então, novamente, não é pela zona da região que tu vai. Não tem uma rejeição, né? Sim, é um outro, é o mesmo lance que te aproxima dos outros, né? Porque assim, para mim eles estão no grande jogo. Sim. Eles estão dentro. Isso. Então, assim, se tu te colocas dentro, agora assim, se tu sais, né, não tem uma hora que a escola diz que a bateria faz um recuo, né? Eu nem sei exatamente qual é o momento, mas me lembrei disso agora. Sim. Quer dizer, se tu fazes o recuo, aí é contigo, né? Não sou eu que... Quer dizer, vamos lá, você tem um apagamento, né? Sim. Então, a gente, obviamente que dentro, né, de uma compreensão da história, da antropologia, né, da região, a gente sabe que existe um processo de apagamento, uma memória da história. Agora, tem uma coisa que eu penso, né, que de uma forma assim, muito da escolha, né,
que o cara entra nesse recuo. Aham. Né? E aí, quer dizer, entende? Tu passas a não contar, né, no jogo. Aham. Né? Porque tu te retiras do jogo. Sim. Né? Ah. Porque tu ficas numa repetição ad infinito de um processo que, aí volto a dizer, que te garante alguma coisa, né? Te dá um certo status, né? Quer dizer, o jornal estampa a tua foto, né? Todo aniversário da cidade. Sim. Né? Sim. Né? Aham. E a gente sabe que tem uma hora que você não pode abrir mão de nada, nem pela foto no jornal, nem pelo extrato bancário, nem pelo cargo, sabe? Nem pela posse na academia. Entendes? Então, nesse sentido, é o que está no jogo. Sim. Quer dizer, o Max está no jogo, o Mário Faustino está no jogo, a Maria Lúcia Medeiros está no jogo, queria lembrar aqui, a Rosângela Daruir, né, está no jogo, né, o grande Antônio Moura está no jogo. Né? Então é isso, quer dizer, se eu recuo, se eu mesmo me coloco fora do jogo, quer dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Certo. Né?